Módulo 2. Iniciando o processo de requisição de compras. Bem-vindos ao Módulo 2. Vamos começar falando sobre o coração do nosso tema de hoje, o processo de requisição de compras. Sei que, ao ouvir falar em processo licitatório, documentos e normas, muitos podem se sentir como nosso personagem à esquerda, com várias interrogações na cabeça. A pergunta que surge é: afinal, o que é esse processo? De forma bem simples, o processo de requisição de compras é o nosso ponto de partida. É a fase de planejamento, onde analisamos todos os documentos que darão base para uma futura licitação. Nesta etapa, lidamos com documentos essenciais, como DFD, ETP, Termo de Referência e Pesquisa de Preços. Cada um tem papel fundamental, e vamos entender o que são ao longo do encontro. Ok, agora sabemos o que é o processo de requisição de compras. Mas aí vem a segunda pergunta. Por que isso é tão importante? Primeiro, para garantir eficiência. Um bom planejamento evita retrabalho, compras erradas e desperdício de dinheiro público. Segundo, para reduzir riscos. Ao planejar, antecipamos problemas e seguimos normas, protegendo-nos de questionamentos. E por fim, o envolvimento da unidade de análise junto com vocês, requisitantes, assegura que todo o processo seja seguro e transparente, dando tranquilidade não só para a prefeitura, mas para cada um de nós, servidores. Muito bem. Agora que entendemos a importância do planejamento, vamos ver como ele funciona na prática. Irei apresentar o fluxo do processo, desde a necessidade até o início da licitação. Vamos seguir o passo a passo juntos. Tudo começa com a secretaria, identificando a necessidade de aquisição ou prestação de serviços. Toda compra exige planejamento prévio. Essa necessidade deve sair do campo das ideias e se tornar formal. Então, autuamos o processo no sistema. É aqui que a demanda ganha número e existência oficial. Após autuado, começamos a inserir no sistema todos os documentos que compõem o processo de compras. Iremos discorrer melhor sobre cada documento posteriormente. Então, com a documentação completa, o processo é enviado para o gabinete da Secretaria de Administração e Planejamento, que, na sequência, distribuirá para a análise da Unidade de Requisições de Compras. Essa equipe fará a conferência técnica e formal do seu pedido. Caso o processo precise de correções, o memorando é enviado para a Secretaria Requisitante e voltamos à fase de inserção de documentos. A análise de requisitos é a validação final da fase de planejamento. Ela diz: ok, o pedido está claro, justificado e com todos os requisitos necessários, podemos prosseguir. E com a análise de requisitos aprovada, nós chegamos ao nosso grande objetivo: o início do processo licitatório. É neste momento que o seu planejamento se transforma na licitação que vai de fato contratar o serviço ou comprar o bem que a sua unidade precisa. O objetivo de seguir esse fluxo corretamente é exatamente este: chegar a essa etapa de forma segura e eficiente, e com a certeza de que fizemos um bom trabalho, assim como a nossa colega aqui, comemorando o sucesso do processo. Agora que já entendemos como funciona o fluxo do processo, vamos falar um pouco sobre quais documentos usar e quando. Começamos pelo fluxo mais comum. Ele começa com a identificação da necessidade, que pode ser uma aquisição de bens ou a contratação de um serviço. A partir deste ponto, estruturamos o processo seguindo o conjunto de documentos previstos na Instrução Normativa. Começamos pelo DFD, Documento de Formalização da Demanda, que inaugura o fluxo ao registrar a necessidade da área requisitante e justificar a contratação. Na sequência, elaboramos o ETP, Estudo Técnico Preliminar, onde examinamos o problema, avaliamos as alternativas disponíveis e recomendamos a solução mais vantajosa para a contratação. Na etapa seguinte, preparamos o termo de referência, que funciona como o manual da contratação. Ele descreve em detalhes o que será contratado e como será medido e gerido.
Em paralelo, elaboramos o mapa de riscos, exigido sempre que a complexidade justificar, para identificar eventuais ameaças, estimar seus impactos e estabelecer estratégias de mitigação. Passamos então à pesquisa de preços, na qual coletamos cotações de fornecedores, painéis oficiais e contratos similares, construindo uma estimativa que assegura a aderência aos valores praticados no mercado. Esses dados alimentam os orçamentos planilhados, onde registramos cada componente de custo e calculamos indicadores como média e mediana. Finalmente, consolidamos tudo na requisição de compras, documento que formaliza o pedido e o encaminha à área de suprimentos. Agora vamos olhar para as exceções. A primeira é a dispensa. A lei permite que, em certas situações, como em casos de licitações anteriores desertas e fracassadas, ou casos de emergência, a licitação seja dispensada. Nesse caso, além de uma justificativa robusta, vamos precisar dos documentos padrão citados anteriormente e os documentos da empresa que pretendemos contratar. São eles: contrato ou estatuto social, para sabermos quem é a empresa e quem a representa. Ata de eleição da diretoria, se for o caso, para confirmar quem são os administradores atuais. Procuração, caso a pessoa que assina pela empresa não seja o administrador principal. E as certidões negativas que comprovam que a empresa está regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas. O nosso terceiro caminho é a inexigibilidade. Isso acontece quando a competição é impossível ou inviável, ou seja, só existe um fornecedor ou um profissional que pode atender à nossa necessidade. A lista de documentos da empresa é muito parecida com a da dispensa, mas com um acréscimo fundamental e obrigatório: o atestado de exclusividade. Nos casos de fornecedor ou prestador exclusivo, é este documento que prova legalmente que só aquela empresa pode nos fornecer ou prestar o serviço que precisamos. Sem ele, não há inexigibilidade. Tenha em mente que a obrigatoriedade de cada documento é analisada caso a caso. Nem toda contratação exigirá o conjunto completo de peças, mas é indispensável saber exatamente quando cada uma se aplica. Tome como exemplo a inexigibilidade para cursos e capacitações. Basta comprovar a notória especialização da empresa ou do profissional, sendo dispensável o atestado de exclusividade. Resumindo este slide, cada contratação tem o seu caminho. Com isso, percebemos que, como requisitantes, o nosso primeiro dever é enquadrar a demanda em uma das três categorias: processo padrão, dispensa ou inexigibilidade. Acertar esse diagnóstico logo de saída destrava a checklist de documentos, acelera o trâmite e, acima de tudo, preserva a segurança jurídica da contratação. No segundo módulo, iniciamos o estudo do processo de requisição de compras. Entendemos seu propósito, percorremos cada etapa e identificamos os documentos essenciais que o sustentam. No próximo encontro, mergulharemos na elaboração desses documentos, começando pelo Documento de Formalização da Demanda, DFD. Esperamos você lá!